Olha o que é que o Marca está trazendo aí, ó. O entendimento do Marca foi buscar. Esse Marca, olha aí, ó. A saga de Evandro Ide na Alep, na Assembleia Legislativa. O pedetista vai ou não renunciar na Câmara de Teresina? Fala, Francis Teixeira. Olha, Amadeu, porque no entendimento de alguns juristas, isso não seria possível uma licença do Evandro Ride para assumir o cargo de diretoria da Alep, porque é um cargo que não tem status de secretaria. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade. Mas Amadeu tem um porém. Não reconhece uma direção com status de secretaria, mas na lei orgânica do município e no regimento interno da casa não há nada que vede o vereador de se licenciar para assumir um cargo de direção. Eu separei a cartela com a posição de 2 advogados especialistas em direito eleitoral para embasar... Primeiro, doutor André. Indicativo. Primeiro, a doutora André. Vai lá, Ari. Se houver compatibilidade de horários, ele pode acumular as funções. Mas, se não houver compatibilidade, ele deve pedir licença do mandato e não renúncia, pois a diretoria não tem status de secretaria. A renúncia só seria necessária caso a legislação municipal tivesse uma regra específica vedando esse tipo de licença ou a função assumida fosse incompatível com o mandato de vereador. Doutora Andréia Araújo. Mas quem foi que disse que ele ia renunciar? Só um pouquinho, peraí, Paulina. E o mesmo entendimento, Amadeu, do jurista Gustavo Bezerra, também separei um trecho do argumento dele. Gustavo Bezerra. Para cargos administrativos, como o de diretor, o vereador pode pedir licença para desempenhá-lo sem deixar seu cargo na Câmara. E olha, Amadeu, eu não conversei só com os dois, o doutor Edson Araújo, que também é especialista em eleitoral, ele deu o mesmo posicionamento. Então, o movimento que havia em torno do Evandro Ride, de se ele poderia assumir ou não o cargo de vereador, ali mesmo com esse cargo de direção na Alep, no entendimento da maioria dos advogados que eu escutei, pode sim, porque o regimento interno da casa e a lei orgânica do município permite. Mas tem a questão política também, Amadeu. A questão política se desenrola. Então, que independente do que o Supremo determina, é isso? Isso. Porque o entendimento dos advogados é que a lei orgânica do município é superior ao que o Supremo definiu. Não, Amadeu, porque o que o Supremo definiu foi uma lei que dá a inconstitucionalidade nesse status de secretaria, no cargo de direção, mas não há ali no regimento interno da casa. Está claro, não? Mas até o Supremo está dizendo que não é possível, acho que não há acima do Supremo, eu desconheço, né? Amadeu, mas aí a gente está falando de licença. A própria doutora Andréia... Estamos falando de renúncia. Então, e por que o Evandro vai sair? Vai assumir? Vamos lá. Na época do Antônio José Lira, o Dragalana fez isso. Vocês lembram, Apoliana? Teve até a polêmica, nós mostramos aqui o documento. Ele assumiu e imediatamente ele se licenciou. Agora... Aí, depois ele quis assumir, nunca mais assumiu. Não pôde mais porque já tinha se licenciado. Nunca mais ele assumiu, ficou até o fim do mandato sem assumir. Mas ele não renunciou, ele só licenciou. Porque o Renato nunca mais voltou. Exatamente. Dependia da volta do Renato para que ele pudesse... O Renato teria que licenciar para novamente o Dragalana assumir e isso. O Tiago Vasconcelos também fez isso agora no final do ano. Isso. Ele assumiu como deputado estadual e se licenciou imediatamente, um dia depois, na verdade. Ele ficou um dia como deputado estadual, se licenciou no dia seguinte e voltou a Sendifol. Evandro Ide não precisa renunciar. E nem deve, que ele não é bobo, né? São 4 anos. Só licença. E ele assume o mandato, ele assume. Caso Fernando Lima vá, de fato, para o governo, essa é a expectativa de que ele, Fernando Lima, assuma uma coordenadoria com status de secretaria no governo Rafael. O Evandro assume, se licencia em seguida, não perde o mandato. Se ele quiser voltar, ele volta na hora que ele quiser. E assume a diretoria-geral da Assembleia, que tem muito mais lastro do que uma suplência na Câmara. Porque o Dragalana não voltou na hora que ele quis?
Ele entrou num acordo com o Jeová. Não, depois ele não entrou no acordo, depois ele não. entrou. Ele entrou na justiça. Mas depois Meu Deus, a gente... depois abriu mão. A gente, Ele arquivou. No a fim gente das mostrou aqui... E depois mostramos o arquivamento a Foi. pedido Só um dele. pouquinho, a gente mostrou 1 ano de batalha judicial aqui. Não. Bem Foi. antes, ele Foi. arquivou. A batalha Aí depois judicial dele, não o foi- outro suplente entrou. Eu dizendo Eu que ele lembro. entrou num acordo. Era só um com ele. pouquinho. Era Noleto. Não, era o Os- Júnior Macedo. Júnior Macedo. Depois aí Também- depois do Júnior também Macedo tinha entrou. outro. Todos entraram. É, Todos entraram e todos perderam. Todos desistiram. Desistiram, Eles não coração. perderam, eles Eles não desistiram. perderam, eles desistiram. Eles entraram em acordo com o Jeová Foi. e o Antônio José Lira. Tanto Foi, é que o Antônio amado. José Lira depois me disse, o Júnior desistiu, divulgue aí, Ari. É. E eu divulguei, estava ao vivo. Depois ele disse, Dragalana também desistiu da ação, divulgue aí, Ari. E o Dragalana me confirmou, Ari, resolvi não brigar por isso. O Dragalana tá bem acompanhando o programa, é só dizer bem no grupo. Não, e O essa... Jeová que costurou tudo. Foi E, o Amadeu, Jeová. essa é outra questão que os advogados me explicaram, porque como o Evandro Ride é suplente, caso ele opte por continuar na Assembleia, não assumir o cargo de vereador, ele pode apenas desistir de assumir o mandato, não perde suplência em um acordo político, pode voltar posteriormente, mas aí vai ficar a critério dele. Ele poderia até mesmo acumular os 2 cargos na visão de houvesse alguns horários compatíveis. advogados. Só que Não há aí o nesse impedimento é político, porque ninguém vai aceitar que ele acumule a vereança com o cargo E na o Assembleia Severo vai precisar Legislativa. dele 24 horas por dia. Inclusive, hoje tinha uma entrevista marcada na banca de sapateiro aqui na rádio do vereador Evandro Ide. E ele transferiu para sexta-feira porque ele disse, vou passar a manhã inteira com o presidente Severo, nós já definimos o diretor-geral, que sou eu, o diretor financeiro também já foi definido, Ari, mas os demais diretores não foram. E eu vou conversar com o presidente Severo para a gente, aos poucos, ir definindo os nomes das outras diretorias. Ele me falou como diretor-geral, gente. Volta às aulas Modelo Móveis. Com 28 anos de experiência, a Modelo Móveis oferece tudo em